Livro da partida ou da saída de Israel da escravidão ou da terra do Egito. O pastor Jesus me passou um tema e o tema é mais de Deus. Eu tenho certeza que dentro deste capítulo e deste versículo nós vamos embasar e entender o mais de Deus para a nossa vida. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vai nos dizer assim, Êxodo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Pode se assentar dando glórias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos e meus amados em Cristo Jesus, nós estamos diante de uma passagem no texto bastante conhecido e pregado, glória a Deus, acerca de Moisés. Quando Moisés já nasce com um propósito, glória a Deus. Assim também eu creio, eu e você, quando nós nascemos, Deus já tem um propósito para mim e para a tua vida. Embora que nós ainda, como ser humano falho, sujeito a pecar e errar, não compreendemos e não entendemos o caminho do Senhor e os projetos e os planos que Ele tem para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Não adianta nós querermos ir para a direita ou para a esquerda, ou querer não receber e aceitar o chamado do Senhor. Porque quando o Senhor nos chama, Ele se responsabiliza, Ele se garante, Ele faz acontecer na minha e na tua vida de uma maneira e de uma forma tão tremenda e especial que nós não conseguimos compreender. Quando passa um tempo que nós olhamos para trás e dizemos: até aqui o Senhor tem nos ajudado. De fato, o Senhor tem nos ajudado. De fato, o Senhor tem nos dado força. De fato, o Senhor tem nos segurado. De fato, o Senhor tem pego pela nossa mão. De fato, o Senhor anda conosco a cada dia. De fato, o Senhor trilha o caminho para nós podermos andar. O Senhor vai derrubando barreiras, muralhas. O Senhor vai destruindo tudo, acabando com tudo, limpando o caminho, para que nós continuamos a caminhar com o Senhor, a continuar marchando, a continuar, aleluias, com o Senhor no propósito a qual Ele quer. Aleluias, glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Moisés, ele nasce debaixo de um grande milagre. O Senhor já o preserva desde pequeno, porque quando Moisés nasceu, a sentença das crianças era a morte. Quando Moisés nasceu, a sentença de que nascesse um menino, um homem, era jogado aos crocodilos, era ofertado aos deuses pagãos, era jogado no deserto para que morresse. Mas Deus preserva Moisés
Deus segura Moisés, Deus esconde Moisés por 3 meses. O interessante é que a Bíblia vai nos dizer que quando Deus preserva e guarda Moisés por 3 meses, a sua mãe Joquebede, vendo que o menino era formoso e não podendo mais o esconder, resolveu, aleluias, glória a Deus, a situação. Assim é eu e você. Quanta chamada formosa que o Senhor tem para a nossa vida. Ora, o povo olha para nós e diz: esse irmão é homem de Deus, essa irmã é mulher de Deus. É uma chamada formosa. Aleluias, glória a Deus. Quantas pessoas tentam denegrir a nossa imagem com calúnia, com fofoca, apedrejando. Irmãos, só vão apedrejar e caluniar árvores que dão bons frutos. Então eu entendo aqui que nós somos uma árvore frutífera, uma chamada formosa. E quando a chamada é formosa, não tem como se esconder, não tem como, aleluia, ninguém parar, porque esta chamada é de Deus, esse ministério é de Deus, porque Deus se compadece. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia acabou de nos falar que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser, Ele se compadece de quem Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Então a sua misericórdia e a sua glória, aleluia, Ele dá para quem Ele quer. Não adianta fulano A, B ou C reclamar da minha chamada, da tua chamada, do teu ministério, da tua chamada, porque é uma chamada formosa. Ela brilha, ela incomoda, ela vai longe, mesmo que tu não chega, aleluias, a um lugar, mas a tua chamada formosa chega primeiro. Aleluias, glória a Deus. Muitas pessoas nem te viu, mas já ouviu falar de você, porque é uma chamada formosa. Você está debaixo de uma chamada formosa. Aleluias, porque foi Deus que formou o Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. Então Moisés, a mãe dele, vendo que não podia mais o esconder, aleluias, glória a Deus. Interessante é isso, porque há um tempo de Deus nos guardar, há um tempo de Deus nos preservar, mas vai chegar um tempo que não há mais como esconder. Vai chegar um tempo que nós temos que sair, vai chegar um tempo que nós temos que marchar, vai chegar um tempo que nós temos que fazer a obra, vai chegar um tempo que temos que louvar, orar, cantar, porque a chamada que está sobre mim e você é uma chamada formosa. Aleluias, glória a Deus. O interessante aqui é que mesmo Moisés matando um egípcio, aleluia, não apaga e não anula o que Deus tem para a vida dele, porque Deus escolheu Moisés como libertador. Aleluia, glória a Deus. O povo de Israel sabia que Deus, uma hora ou outra, ia mandar um libertador. Ora, José, ele vai dizer, antes dele morrer, ele vai fazer um juramento com seus irmãos e dizer: quando Deus mandar um libertador, prometa-me que não vai me deixar aqui e levar os meus ossos junto com vocês. Então aquele povo estava debaixo de uma promessa, aquele povo estava debaixo do ministério a qual o Senhor cuidou, a qual o Senhor estava cuidando. Aquele povo estava debaixo de uma chamada formosa, e todo aquele que tem um ministério formoso, ele vai fazer grandes coisas. Todo aquele que está debaixo de um ministério formoso, ele vai fazer algo diferente, ele vai fazer coisas, aleluia, que os outros vão olhar e dizer: eu não entendo porque Deus usa ele, eu não entendo porque Deus usa ela. Não entende nem vai entender, porque a chamada é formosa, e quando a chamada é formosa, você vai se destacar entre os outros, você vai fazer coisas diferentes dos outros, você vai fazer coisas excelentes. Por quê? Porque você faz com coração de adorador, você faz porque tem amor à obra, você faz porque tem zelo na obra, você faz porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade.
aleluia, mas tem muitos que fazem para se aparecer, para querer ganhar nome, para querer se destacar, para querer ser melhor do que os outros. Isso não é uma chamada formosa, é uma chamada, aleluia, glória a Deus, que está levantando o ego dele, achando que ele é melhor do que qualquer um, e que ele faz coisas diferentes, e que ele faz coisas para ganhar aplausos dos homens, e não de Deus. Quando Deus chamou João Batista, Deus disse: olha, João, tu não serás grande diante dos homens, mas tu serás grande diante de Deus. Todavia que nós temos uma chamada formosa, nós temos intimidade com Deus, nós temos a unção de Deus, nós temos comunhão com Deus, nós sabemos de onde Deus nos tirou e aonde vai nos colocar. Aleluias, glória a Deus. Embora que nós estemos passando por prova, deserto, dificuldade, mas isso não anula a chamada de Deus para mim e para a tua vida. Mas isso não anula a chamada formosa que há entre mim e você. Aleluias, glória a Deus. Moisés, ele vai indagar a Deus e vai questionar: o Senhor usa homicida? Aleluias, glória a Deus. Ele ainda vai dizer: eu sou homem de língua pesada. Aleluias, glória a Deus. Eu não sei falar, oh Espírito Santo de Deus, mas nada que Moisés fale, nada que Moisés gesticule, aleluia, vai apagar aquilo que Deus tem para a vida dele, porque Deus chamou Moisés para libertar o povo. Deus chamou Moisés com um ministério diferente. Deus chamou Moisés para ser um grande líder. Deus chamou Moisés para dirigir 600.000 homens entre mulheres e crianças. Então a chamada de Moisés era uma chamada pesada, era uma chamada com muita responsabilidade. Então todavia Deus experimentava Moisés, todavia Deus fortalecia Moisés. Aleluias, glória a Deus. Deus todo o tempo nos guarda, Deus todo o tempo te guarda, Deus todo o tempo está contigo. Deus não te abandonou, não vai te abandonar. Aleluias, glória a Deus. Deus não esquece de você, não esquece da tua oração, não esquece do teu clamor. Deus está todo o tempo atento às tuas orações. Aleluias, glória a Deus. O interessante é que Moisés podia morrer no deserto, porque quando Moisés mata o egípcio, Moisés foge, aleluias, glória a Deus, e vai para o deserto. Moisés agora vai andar no deserto, sozinho, sem ninguém, sem parente. A chamada de Deus é assim. A chamada que Deus tem para mim e para você, às vezes Deus vai nos colocar em lugares desertos, que nem parente, nem mãe, nem filho, nem irmão, nem ninguém. Você vai estar sozinho, porque a chamada que Deus tem com você é uma chamada diferente das outras, é uma chamada particular, é uma chamada formosa, é uma chamada que brilha muito, é uma chamada que se destaca muito, é uma chamada excelente aos olhos de Deus. Deus podia chamar qualquer um, mas Deus chamou Moisés. Deus naquele tempo podia também chamar qualquer rei, mas Deus chamou Davi, ainda uma criança, um jovem, um adolescente, que não tinha ainda experiência de guerra, não tinha experiência ainda como homem, mas Deus disse para Samuel: Samuel, vai até a cidade de Belém e procura pelo homem chamado Jessé, apelidado como o Belamita, e dentro daquela casa eu já tenho me provido de um, segundo o meu coração. Aleluia, Deus. Todavia que Deus nos escolhe, pode ter certeza que é segundo o seu coração. É por isso que nada nos para, nada nos derruba, nada tira nosso foco. Aleluia, glória a Deus. Pelo contrário, quanto mais nos apedrejam, quanto mais falam de nós, quanto mais tentam nos parar, nos calar, nos silenciar,
mais nós se destacamos na presença de Deus. Porque um avião ele precisa do vento contrário para subir. E quando acontece essas coisas que tentam nos parar, nos desmotivar, nos sufocar, nós entendemos. Nós temos maturidade e experiência com Deus para entender que Deus está se agradando de mim e de você. Porque ninguém vai te atacar, ninguém vai falar de você, ninguém vai tentar te parar, te silenciar, se tu não está fazendo algo para Deus. Se você é um crente parado, mas parado de tudo, aleluia, glória a Deus, você não vai incomodar ninguém. Deus, aleluia, glória a Deus, Ele chama pessoas para o combate. Deus, Ele chama pessoas para guerrear. A Bíblia vai nos dizer que Deus nos dá um espírito não de covardia, mas de ousadia. Aleluia, você é uma pessoa ousada na presença de Deus. Porque o povo olha para você e diz: rapaz, mas que irmãzinha ousada, mas que irmãozinho ousado. Aleluia, glória a Deus. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos da intimidade que o Deus que nós servimos. Nós sabemos o Deus que se garante pela minha vida e pela tua vida, pelo teu chamado e pela minha chamada. O Deus que se responsabiliza, o Deus que tem cuidado, que tem guardado, o Deus que tem provido. Aleluia, glória a Deus. Moisés estava no deserto, mas nada faltou. A Bíblia vai dizer em momento algum que faltou água para Moisés no deserto. A Bíblia vai narrar hora nenhuma que faltou pão para Moisés no deserto. O interessante é que quando Moisés mata o egípcio, a sentença dele agora era a morte, porque ele matou um egípcio. Aleluia. Então Moisés estava sendo caçado com uma agulha no palheiro, mas Moisés vai fugir, aleluia, e vai parar em Midian. Para ele chegar em Midian, ele teve que atravessar um deserto grande, um deserto longo. Ele teve que enfrentar um sol escaldante, aleluia, e um frio da madrugada, mas toda vida Deus estava com ele. Aleluia, glória a Deus. Todavia Deus está contigo, igreja. Todavia Deus está na tua vida, igreja. Todavia Deus se responsabiliza pela tua vida, igreja. Igreja, todavia o Senhor vai na frente. Todavia o Senhor está na tua frente. Todavia você, aleluia, glória a Deus, é escolhido de Deus para fazer aquilo que ninguém dá conta. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. O interessante é que tem pessoas que tentam, bate cabeça e não dá conta. Mas se você fica olhando aquela situação, aí você chega e mexe de um lado e do outro, as coisas dão certo. Aí chegam em você e dizem: mas eu tentei de tudo que era jeito e não deu certo. Não deu certo porque não era você. Porque a chamada não era com você, a chamada era comigo e contigo. É chamada formosa. Aleluia, glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Chegou o tempo de Moisés voltar. Chegou o tempo de Moisés libertar o povo de Deus. O povo de Deus agora estava sofrendo. 430 anos o povo sofrendo. O povo caindo no chicote. O povo amassando barro. O povo fazendo esculturas. O povo fazendo ídolos pagãos. Aleluia, glória a Deus. Mas tem um povo que vai se levantar. Tem um povo que não está acostumado. Tem um povo que não vai se incomodar. Aleluia, está incomodado com aquela situação, não está na zona de conforto. Tem um povo que vai se levantar e diz: não, Deus não me fez, não me criou para me viver nessa situação, para me morrer fazendo tijolo, amassando barro, fazendo escultura e adorando a Deus os pagãos. Não, Deus, Ele me fez com a chamada formosa. Deus me criou para fazer coisas diferentes. Deus me criou para me fazer coisas que aquilo e que o outro não dá conta de fazer. Deus me criou para mim avançar. Deus me criou para mim marchar.
Deus colocou algo na minha vida que não colocou na vida de outro. É aquilo que Deus colocou na minha vida, na tua vida não vamos desperdiçar, porque é hora de nós marcharmos, é hora de nós seguirmos, é hora de nós prosseguir e avançando. Oh, glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! O interessante aqui, igreja, é que se nós olharmos bem com os olhos espirituais, Moisés já era para estar morto há muito tempo. Como que esse homem vai para o deserto e volta pelo mesmo caminho e não morre, igreja? Não é provisão de Deus, não é Deus trabalhando na vida desse homem, não é uma chamada que Deus tem na vida dele, não é uma chamada que Deus tem na minha e na tua vida, não é algo grandioso da parte de Deus na minha e na tua vida, porque as coisas grandes Deus só vai entregar a quem tem capacidade, quem dá conta, quem tem maturidade, quem tem sabedoria, quem tem equilíbrio, porque desequilibrado, aleluias, glória a Deus, não vai conseguir avançar com a chamada que Deus entrega na sua mão. Aleluias, glória a Deus. Chegou o tempo de Deus voltar com Moisés para o Egito. Aleluias, glória a Deus. Mas o povo clamou. Houve também, aleluias, a intenção do povo. O povo então, quando clama a Deus, Deus ouve o seu clamor, Deus vê o seu sofrimento. Aí Deus chama Moisés e disse: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, e o clamor, Moisés, do meu povo chegou até os meus ouvidos. Moisés, chegou o tempo de eu descer para fazer o meu povo subir. Isso é crente que move o coração de Deus. Isso é crente que tem intimidade com Deus. Isso é crente que tem unção de Deus. Por quê? Porque é crente que faz coisas que outros não fazem. É crente que consegue mover o coração de Deus. Precisamos mover o coração de Deus? Lógico que não, porque Deus sabe o que eu tenho passado, o que você tem passado. Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que tu precisa. Mas o nosso clamor, a nossa adoração, ela é tão diferente dos outros. Nós se sobressaímos sobre os outros, que move o coração de Deus a ponto de tirar Deus do trono, Deus fazer Deus descer, aleluia, glória a Deus, e fazer Deus descer e subir junto com o seu povo e levar esse povo para uma terra que mana leite e mana mel, uma terra boa, e chegar o tempo da escravidão e dizer: cessou. Moisés, acabou o tempo da escravidão, acabou o tempo da escassez, acabou tudo na vida desse povo. Eu agora, Moisés, vou levar esse povo para uma terra que mana leite e mana mel, uma terra boa. O clamor daquele povo foi tão grande que fez Deus lembrar da promessa que fez com Abraão. Aleluia, Deus. Deus precisa se lembrar de alguma coisa? Não. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Aleluia, Deus. Mas o clamor foi diferente. Aleluia. Eles fizeram coisas diferentes que ninguém tinha feito. Rasgaram suas vestes, jogaram, aleluia, cinza sobre a sua cabeça e se vestiram de pano de saco e colocaram a sua cara no pó e clamaram a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o clamor foi ouvido. Igreja, como é interessante esse negócio. Deus fiel, O povo, aleluia. irmão dele, clamou no Egito. Moisés estava a léguas e léguas de distância, em Midian, atravessou o deserto, mas Deus ouve o clamor do seu povo no Egito e vai falar com Moisés em Midian e diz: Moisés, chegou a hora de eu libertar o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo, e agora, Moisés, eu me lembro da promessa que eu fiz com Abraão, meu amigo. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Igreja, Deus tem me despertado uns tempos pra cá. Antigamente eu pregava assim, igual um furacão. Aí, pra mim que estava tudo bem. Aí eu saí lá fora: irmãozinho, tu gostou da mensagem? Uma mensagem boa, uma mensagem tremenda.
É o que eu preguei. Não sei não, mas estava bom. Então Deus tem me despertado, igreja. Ultimamente, agora eu tenho pregado mais mensagens tranquilas, mensagens mais de ensinamento e aprendendo junto com você. Porque não adianta eu pregar igual um trovão, igual um raio e você não entender. E Deus tem me despertado sobre isso. Às vezes eu tento levar mais alto e Deus diz, diminui o tom. Aleluia. Porque eu quero que o meu povo aprenda. Eu quero que o meu povo saiba o Deus que eles estão servindo. Um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus misterioso. Um Deus misterioso. Deus é misterioso, igreja. E Ele revela os seus mistérios para quem Ele quer. Jesus vai dizer aos seus discípulos, porque os mistérios de Deus não é para os grandes, mas para os pequenos. Aleluia. E Deus vai confirmar e diz, os meus mistérios, aleluia, glória a Deus, e a minha compaixão e a minha misericórdia eu dou para quem eu quero. Deus, aleluia. O interessante é que Deus, os mistérios de Deus, eles são revelados na hora. Aleluia, glória a Deus. E quando Deus tem algo para mim e para você, o ministério é grande. O ministério é poderoso. A chamada é grande. A chamada é poderosa. É coisas que vai impactar e mudar a cabeça do povo. Igreja, o povo fica assim sem entender, fica confuso. Por quê? Porque outra hora, Saulo, que ainda não era Paulo, conhecido como Saulo de Tarso, vai para Damasco para pegar o povo de Deus, para prender, maltratar, matar e levar para Jerusalém. Mas agora o que o povo vê é ele dentro de Damasco pregando esse Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A Bíblia vai dizer que ele se esforçava muito. Aí o povo olha e diz, mas não é Saulo esse que perseguia o povo de Deus e que no nome de Jesus, quem falasse desse nome, ele matava e prendia. Igreja, os mistérios de Deus confundem a cabeça do povo. O povo não entende. É por isso que chamam nós de louco. Por que louco? Porque nós acreditamos em coisas que o mundo não acredita. Por quê? Porque o mundo, ele anda pela vista. O mundo, ele só vê o que está na sua frente. Mas nós é diferente. Nós andamos não pelos olhares e pela vista, mas nós andamos pela fé. E quando nós andamos pela fé, é diferente. Quando nós andamos pela fé, as coisas são diferentes. Porque quando nós andamos pela fé, o sobrenatural de Deus a todo momento acontece na nossa vida. É o de repente de Deus. De repente eu não tenho R$1 para me pagar uma conta de água e luz. Mas o de repente de Deus faz acontecer. Alguém chega na minha porta e diz, minha irmã, meu irmão, Deus mandou te entregar isso aqui. Deus mandou trazer uma cesta básica para você. Deus mandou eu pagar isso para você. É o de repente de Deus. Por quê? Porque nós andamos pela fé. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. As coisas de Deus é assim, é tremenda. As coisas de Deus é inexplicável. Não tem como explicar as coisas de Deus. E não tem como explicar os milagres de Deus. Por isso que nós só vivemos. Aleluia, glória a Deus. Mas não conseguimos explicar. Porque os mistérios de Deus na nossa vida é grande. Moisés vai. Mas aí Moisés disse, Senhor, mas como eu vou chegar diante de Faraó e mandar libertar o teu povo? Moisés falou certo, porque Moisés tinha sumido. A Bíblia vai nos dizer que se levantou outro Faraó, aleluia, glória a Deus, que não conhecia José e muito menos sabia o que tinha acontecido detalhadamente. Aleluia, glória a Deus. Mas Moisés ia chegar assim do nada e dizer, olha, liberta o povo de Deus para nós ir caminho de 3 dias adorar o Senhor e celebrar o Senhor. Mas aí Moisés vai perguntar, Senhor, mas como que eu vou chegar assim do nada, depois de muitos anos? Aleluia, glória a Deus. E pedir para libertar o teu povo. Aí o Senhor disse, Moisés vai dizer para ele que eu sou o que sou. Oh glória. Para quem é espiritual, eu sou o que sou. Está dizendo assim, ó, para o doente eu sou a cura.
Para o paralítico eu sou o que levanta. Para o surdo eu sou o que faz ouvir. Para o mudo eu sou o que faz falar. Para aquele que precisa eu sou o que preenche a sua vida. Para o vazio eu sou o que preenche o vazio. Aleluia, glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Aí Moisés disse: Senhor, mas só isso? Ele disse: não, Moisés, o que tu tem na tua mão? Ele disse: eu tenho um cajado. Joga esse cajado no chão. Quando ele jogou, o cajado se transformou numa serpente. Moisés ficou com medo. Aleluia. Aí Deus falou: não tenha medo, Moisés, pega. Moisés pegou e voltou no cajado. Deus mandou Moisés colocar a sua mão sobre o peito e tirar. E quando tirou, era uma lepra. Deus disse: volta de novo. Voltou, ficou curado. Oh, o Espírito Santo de Deus. Era Deus se revelando a Moisés. Mas pastor Gilson, Moisés era um guloso espiritual. Vai para o Egito já com sinais. Mas assim não estava ainda ele conformado. Aleluia, glória a Deus. Aí quando ele chega no Egito, aleluia, glória a Deus, vai acontecer os milagres que os irmãos sabem. E acontece, Deus manda as 10 pragas. O interessante é que Deus vai usar os 10 deuses pagãos contra eles. Eles tinham medo de piolho, por isso que andavam careca. Deus vai usar os piolhos. Eles tinham medo de rã, aí Deus vai usar rã. Eles tinham medo de escuro, não andavam na escuridão, Deus vai usar a escuridão. Eles idolatravam animais, Deus vai matar os animais. Aleluia, glória a Deus. Deus manda fogo, aleluia, acaba com tudo, destrói tudo. E por último Deus disse: agora não tem jeito, Ele vai soltar o meu povo, mas eu vou ter que matar os primogênitos, Moisés. Pega, Moisés, e unge os umbrais da tua porta e da tua casa, e manda o israelita também, porque aonde o anjo da morte passar, vai ser só sofrimento, vai ser choro. Aleluia. E assim Moisés fez, e Deus fez. Oh glória. No outro dia o povo vai sair de cabeça erguida. Aí Deus diz: Moisés, mas esse tempo todo que esse povo estava aqui, aleluia, servindo a Faraó, não vai sair de mão beijada. Manda eles passar na casa dos egípcios e vai receber ouro e prata. Oh glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. O povo então vai em direção à terra prometida. Oh glória a Deus. Moisés com sinais e prodígios, e mesmo assim ainda não está conformado. Moisés quer mais. É assim eu e você. Nós não se conformamos com a mesmice. Nós não se conformamos com as coisas naturais. Nós não se conformamos com qualquer coisa, não. Nós queremos mais de Deus. Nós buscamos mais de Deus. Nós oramos mais de Deus. Nós jejuamos mais de Deus. Nós queremos alcançar mais de Deus. Nós queremos mais vitória de Deus. Nós clamamos mais a Deus. Assim também era Moisés. Chegou um tempo que Moisés disse: Senhor, eu já estou acostumado com tudo isso, com maná que desce do céu, com água que sai da rocha, com cordoniza que vem voando sobre nós, a ponto de israelita dizer que está enjoado de maná e não quer mais comer maná, agora quer comer carne. Mas no meio do deserto, aonde esse povo vai arrumar carne, o Senhor manda carne e ainda diz mais: vão comer tanta carne que vai expirar pelo nariz. Senhor, eu estou conformado com tudo isso, mas eu quero mais. Mostra-me a tua glória. Aí é que nós entramos no texto: mais de Deus. Mostra-me a tua glória. Aleluias, glória a Deus. Aí Deus disse: aí está pedindo demais, Moisés. Oh, aleluias, glória a Deus. Pode ficar de pé, igreja. Aí tu está pedindo demais, Moisés. Moisés, homem nenhum pode ver a minha face, porque se ver, não vai aguentar de tanta glória e vai morrer. Aleluia. Mas nem isso, aleluia, desmotivou Moisés. É assim, crente ousado na presença de Deus. Nada o abala, nada o para, nada faz cessar, nada faz recuar, nada faz ficar estagnado. Não. Quanto
mais Deus vai se revelando para ele, quanto mais poder, quanto mais unção, quanto mais azeite, quanto mais vitória, quanto mais poder, mais ele quer de Deus. Por quê? Porque ele não quer acostumar com coisas naturais, ele não quer qualquer coisa, ele não quer ficar na zona de conforto, ele quer estar todo o tempo ativo na obra de Deus. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais ativo na obra de Deus, mais ele tem comunhão com Deus, mais ele está avivado com Deus, mais ele está na obra de Deus, mais ele faz para Deus, mais ele evangeliza, mais ele prega, mais ele ora, mais as coisas de Deus acontecem na vida dele. Oh glória, oh glória. É por isso que o povo vai dizer: minha irmã, tu é abençoada demais, tu é abençoado demais. Por quê? Porque não se conforma com qualquer coisa, vai buscar, porque a palavra de Deus é o mar da revelação, é como o mar não tem fundo, ele mergulha de cabeça e vai mergulhando, aleluias, glória a Deus, nas coisas de Deus, se envolvendo nas coisas de Deus, buscando as coisas de Deus, até que chega: Senhor, mostra-me a tua glória, aleluias, glória a Deus. Oh, aleluias. Moisés já tinha feito um ato muito grande, aleluias, glória a Deus. E qual foi esse ato? Um texto antes, um capítulo antes, a Bíblia vai nos dizer que o povo errou na presença de Deus, o povo pecou na presença de Deus, e Deus estava irado com o povo, aleluias, glória a Deus. Aí Moisés se apresenta diante de Deus, porque Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, porque o povo fez bezerro de ouro, estava adorando outros deuses, porque Moisés subiu ao monte e passou muitos dias no monte, e quando Moisés está descendo, Deus disse: corre, Moisés, porque o teu povo está adorando outros deuses. Esse povo é obstinado a pecar. Moisés se irou e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, a primeira, aleluias, glória a Deus. Aí Moisés manda matar os idólatras. Naquele tempo morreu mais de 2.500 idólatras. Aí Moisés disse: quem quer servir a Deus, fica do lado de cá, mas quem quer continuar na idolatria, aleluias, glória a Deus, provocando a Deus, a ira de Deus, passa para lá, aleluias, glória a Deus. Moisés teve que ter atitude. É assim eu e você. Há momentos na nossa vida que nós temos que ter autoridade de Deus, porque as coisas não vai ser bagunçadas, não. As coisas não vai ser de qualquer jeito, não. As coisas não vai andar como fulano A, fulano B, fulano C quer, não. Tem autoridade, tem cajado e tem unção de Deus para dizer: basta, acabou, o negócio vai andar como Deus quer e não como você quer. Se você não quer andar de conforme Deus quer, então passa para lá. Aleluias, glória a Deus. Aí passou de um tempo, o povo se arrepende, chora. Moisés sobe de novo, aleluias, e vai se humilhar a Deus. Moisés agora vai se colocar, aleluias, no meio do povo, vai levar o pecado do povo diante de Deus e dizer: Senhor, o teu povo pecou, e pecou um pecado grande. Senhor, eu me humilho na tua presença, aleluias, glória a Deus. Aí Deus disse: Moisés, tu vai levar esse povo, mas eu não vou adiante de ti, e nem irei contigo, mas eu vou enviar alguém diante de vocês. Aí Moisés disse: Senhor, se não for para tu ir conosco e nem nos revelar quem vai conosco, risca o meu nome no teu livro. Aleluias, glória a Deus. Aí Deus diz: não tem jeito não, Moisés, manda o povo marchar, que eu irei adiante de vocês. Oh, glória a Deus, aleluia. É a autoridade de Deus que faz a diferença. Aleluia. Tem certo momento na Bíblia que Deus está dando conselho, Moisés está dando conselho para Deus. E quem é o homem carnal para dar conselho
conselho a Deus. Deus disse: Moisés, eu vou matar esse povo, eu vou acabar com esse povo, eu vou destruir esse povo, e de ti eu vou fazer uma nova nação. Aí Moisés disse: Senhor, perfeitamente pode fazer outra nação diante de mim, mas o que as outras nações vão dizer, o que os outros povos vão dizer, o que as outras regiões vão dizer, que tu tirou esse povo do Egito para matar no deserto. Aí Deus olha para ele: não tem jeito não, Moisés, manda esse povo marchar, que eu irei adiante de vós. Aleluia, glória a Deus. Moisés tinha tudo, aleluia, experimentou de tudo, mas ainda não estava satisfeito. Moisés queria mais de Deus. Agora Moisés queria ver a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus tem hora na nossa vida, oh glória a Deus, que nós queremos mais de Deus, queremos experimentar mais de Deus, queremos sentir mais de Deus. Não estamos conformados com a mesmice, e muito menos na zona de conforto. Estamos guerreando, estamos batalhando, estamos lutando, estamos orando, estamos clamando. Para quê? Para receber mais de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, receba mais de Deus para a tua vida aí, receba aquilo que tu tem pedido aí, receba nas tuas orações. O teu clamor tem chegado até Deus. Deus vai responder as tuas orações, vai responder o teu clamor. Eu tenho certeza, não tenho dúvida do Deus que nós servimos, porque o Deus que nós servimos, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando, Deus não velaria e cumpriria todas as suas promessas. Jó vai se levantar e dizer: aleluia, glória a Deus, todos os projetos e planos de Deus na nossa vida não pode ser frustrado. Aleluia. Jó também experimentou mais de Deus na sua vida, por isso que foi bem sucedido. Oh glória a Deus. Aí Vanessa vai louvar e eu vou orar com você. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Interessante aqui, Moisés falava com Deus face a face, como falava homem como qualquer outro homem. Mas mesmo Moisés falando face a face com Deus, não ainda estava conformado, queria mais de Deus. Moisés era tão audacioso e ousado que diz: mostra para mim a tua glória. Deus disse: Moisés, eu vou te mostrar, mas eu vou te cobrir, aleluia, glória a Deus, para que quando tu me ver a minha glória, tu não morra. Mas quando eu passar, eu vou retirar a minha mão e tu vai me ver no meio de duas rochas, as minhas costas passando. Aquilo que Moisés pediu, aquilo que Moisés tem buscado, aquilo que Moisés tem clamado, ele não desceu o monte de mão vazia. Ainda Deus mandou ele, depois desta glória tão tremenda, pega outras tábuas, torna a escrever como estava escrito nas outras. E quando Moisés pega as tábuas dos 10 mandamentos, Moisés desce do monte. Mas quando Moisés desce, o povo não consegue olhar e fitar os olhos de Moisés. Por quê? Porque a glória de Deus envolvia Moisés de uma certa forma, que ele brilhava tão grande que o povo não conseguia olhar para ele, tinha que fechar os olhos. Aí Moisés teve que se envolver no pano
devemos ter a certeza cristã de que o Senhor está na nossa vida, de que todo o tempo o Senhor está conosco, de que o Senhor nos tem guardado, nos tem livrado, nos tem protegido. O Senhor também é o Deus da providência, que não deixa faltar nada, embora que pareça que está faltando tudo. Aleluia, como a viúva não tinha nada, mas tinha, aleluia, senão um pouco de azeite. Um pouco, aleluia, que o mundo não vale nada, mas um pouco com Deus na tua vida vale muito. Oh, Espírito Santo de Deus, oh Deus tremendo e poderoso, glorificado é o Senhor Jesus, poderoso é o nosso Deus. Amado Deus, abençoa cada um do Senhor, abençoa a tua casa, meu Senhor. Oh Deus amado, manda, Senhor, obreiros, homens e mulheres de Deus para esta casa. Amado Deus, o teu filho tem feito a obra com excelência, o teu filho tem feito a obra com amor, Senhor. Senhor, manda homens e mulheres de Deus para somar nesta obra. Amado Deus, manda homens e mulheres de Deus para fazer a obra de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, vai enchendo esta casa. Amado Deus, que esta casa seja, aleluia, como a segunda. Oh, aleluia, glória a Deus, não como a primeira, mas será maior. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque a Bíblia vai nos falar que o povo não podia se conter com tanta glória, mas o Senhor ainda vem e diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E assim nós cremos na promessa do Senhor. E assim, Senhor, nós pegamos esta palavra. E assim, Senhor, nós seguimos avançando. Nós seguimos ao alvo. Nós vamos para frente. Nós vamos marchar. Não importa quem ficar para trás. Até nós queremos ajudar. Até nós queremos levantar. Senhor, mas se não der o primeiro passo, não tem como nós ajudarmos. Nós vamos avançar. Nós vamos chegar aonde o Senhor quer. Nós vamos conquistar lugares que o Senhor quer. Ah, Senhor, abençoa a tua igreja. Abraça a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Fortalece o teu povo. Porque nesses últimos dias, Senhor, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Não é em comentários, não é em palavras, não. Nós precisamos estar alimentados do Senhor, fortalecido do Senhor, crendo no Senhor e tendo fé para avançar com o Senhor. Que Deus abençoe esta casa em nome do Senhor Jesus. Pastor Gilson, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue te abençoando, te dando graça. Que Deus continue derramando o azeite sobre a tua vida, sobre a vida dos seus familiares e de todos que aqui estão, em nome de Jesus.